A paz, meus queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 24 de novembro. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a semana de vocês. Que essa semana seja muito produtiva e muito especial, queridos, tá? Na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração, queridos, em nome de Jesus. Fecha seus olhos se for possível. Meu Pai amado, bendito é o Senhor, bendito é o seu nome, Pai. Mais uma vez nós entramos na sua presença, invocamos o teu nome, Pai. Declaramos, Pai, que tu és o nosso Senhor, nosso Salvador, Pai, o Redentor da nossa alma, Pai. Oh, meu Deus querido, não há outro Deus além de ti. Tu és o nosso Deus, a nossa rocha, a nossa força, Pai. Tu és o nosso galardão, Senhor. Nós queremos, Pai, aprender a te servir, a te honrar, a te glorificar, Senhor, e oferecer, Senhor, a ti, Senhor, o nosso melhor, Pai, tudo que temos e tudo que somos, Pai. Oh, meu Deus, livra-nos da religiosidade, Senhor. Não nos deixe desviar nem para a direita, nem para a esquerda, Pai. Não nos permita, Senhor, retroceder ou tampouco parar no caminho, Senhor. Mas ensina-nos a caminhar contigo, Senhor, crescendo na graça, no conhecimento da sua palavra, Pai. Oh, meu Deus, na humildade, no temor, tremor de ti, Senhor. Que nós venhamos aprender a te amar sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, Pai. Que as nossas forças venham aumentar a cada dia, Senhor. Que o Senhor seja a prioridade, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que nós venhamos aprender, Senhor, a amar os nossos irmãos, Pai, aos nossos semelhantes, como nós amamos a nós mesmos, Pai. E assim cumprir a sua vontade, Pai. Nós não queremos estar escondidos, Senhor amado, numa igreja, numa denominação, Pai, numa placa, Senhor, e achar que isso é o suficiente, Pai, ou simplesmente dizimar, ofertar, ou fazer caridades, ou algo semelhante, Senhor. Nós sabemos que a salvação é muito além disso tudo, Pai. Nós queremos crer em cada palavra que vem da boca do Senhor e viver os teus sonhos, as tuas promessas, os teus planos para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, queridos, faça essa oração. Diga ao Senhor com as suas palavras que você depende dele, que você quer aprender a depender cada vez mais. Diga com as suas palavras, diga que você reconhece que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus, o Messias. Você entrega, diga com as suas palavras, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Senhor Jesus. Diga isso, queridos, declare isso, né? Com a sua boca, quando você declara isso, fica escrito, né? E você, né, vai fazendo essa entrega. Pastor, já fiz essa oração, não tem problema, faça novamente para confirmar, principalmente para você, queridos. Deus sabe o que é real, o que não é real, mas muitas vezes nós não sabemos, às vezes nós fazemos essas orações, fazemos simplesmente por algum motivo, algum momento, né? E nós vamos declarando, e isso é realidade, né? Às vezes não é, mas passa a ser realidade na nossa vida. Diga, Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, o Messias. Eu creio nas tuas palavras, nos teus ensinamentos, nos milagres descritos na Bíblia. Eu creio que o Senhor morreu na cruz em meu lugar. E eu creio que o Senhor ressuscitou 3 dias depois. E hoje está vivo à destra de Deus Pai e também está recebendo essa oração, Pai. Por isso, Senhor amado, a minha vida eu declaro pertence a ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, sejam abençoados. Aonde vocês estiverem, sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus. Que o meu Deus venha transbordar do seu espírito na vida de cada um de vocês e através da vida de cada um de vocês. Que a alegria do Senhor venha transbordar, que a paz que excede todo o entendimento, a sabedoria, a unção do Senhor. Que os dons venham ser renovados, especialmente o maior de todos eles, que é o amor. Sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados. Tomem posse dessa oração, tomem posse dessa bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Pegue ali o copo com água. Nós fazemos também a oração com o copo com água. Amém, queridos? Peguem ali então o copo com água. Meu Pai amado, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, essa água que teus filhos apresentam a ti, Senhor.
que ela seja o santo remédio que eles precisam para a cura do corpo físico e espiritual. E quem beber dessa água seja abençoado, receba o milagre do Senhor em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Podem beber, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Amém. Deixa eu mandar um abraço então para vocês que estão nos acompanhando. Deus abençoe os nossos irmãos na nossa igreja, né, aqui em Paranaguá. Deus abençoe, tá, queridos? Todos vocês que nos acompanham aqui de Paranaguá, nossos irmãos de Matinhos. Deus abençoe os nossos irmãos de Guaratuba, de Pontal do Paraná. Deus abençoe os nossos irmãos de Maringá, de Campo Mourão. Deus abençoe nossos irmãos de Bituruna. Deus abençoe os nossos irmãos de Foz do Iguaçu. Deus abençoe os nossos irmãos de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, né? Francisco Beltrão. Deus abençoe da Flórida, nos Estados Unidos. Deus abençoe os nossos irmãos da Espanha, de Santa Helena, aqui no Paraná, de Guarulhos, São Paulo. Deus abençoe os nossos irmãos de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, e também de João Pessoa, na Paraíba. Deus abençoe vocês, queridos, tá? Da onde vocês estiverem nos acompanhando, sejam abençoados, fortalecidos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Glória a Deus pela vida de vocês, em nome de Jesus, tá? Se eu não falei a cidade que você está me acompanhando aí, escreva a cidade aí, queridos, no chat, tá? Se você puder também comentar essa live, tá? É sempre muito bom. Eu não sei quem que nos acompanha, eu vejo quantas pessoas estão acompanhando, tá, queridos? Mas para saber quem, é só quando você comenta. Então, se você puder comentar, eu agradeço, queridos, tá? Em nome de Jesus Cristo. Deixa sempre o seu comentário aí, né? E vamos fazer a nossa leitura, então, a partir do Salmo 86, que é onde nós paramos, né? Essa leitura do Salmo também tá bem abençoada, né? Vamos começando então a semana abençoada. Glória a Deus. O culto tava uma bênção, né, queridos? Deu uma caidinha ali no vídeo, né? Mas o áudio continuou, tava vendo ali. Mas foi bênção, né? A palavra foi simples, mas foi muito especial, queridos, né? A dependência de Deus, o cuidado, né, de Deus em todos os detalhes. Salmo 86 diz assim, queridos: Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus. Salva o teu servo que em ti confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos que te invocam. O Senhor é maravilhoso, a misericórdia do Senhor é a razão de nós estarmos aqui, com certeza, querido, né? Sua graça e sua misericórdia. Escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão. Senhor, glorificarão teu nome. De fato, né, queridos? Ninguém se compara a Deus. Existem muitos deuses porque são criados como Deus, são feitos como deuses, queridos, né? Nós também temos ali, por exemplo, no livro dos justos, no livro de Enoque, né? Os anjos caídos que tinham, de fato, muito poder e foram endeusados, né? Se fizeram deuses nessa vida, mas nenhum se compara com o Criador, né, queridos? Nenhum se compara com Deus. Versículo 10, né? Pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Ensina-me o teu caminho. Agora vem um pedido, ó. Meu pedido, seu pedido, queridos. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre. Glória a Deus. Pois grande é o teu amor para comigo. Tu me livraste das profundezas do Sheol. Os arrogantes estão me atacando, ó Deus. Um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de ti, procura tirar-me a vida. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim, concede a tua força a teu servo e salva o filho da tua serva. Dá-me um sinal da tua bondade,
para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados, pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Glória a Deus, né, queridos? Essas orações, né, que são orações em formas de cânticos, né, queridos, são maravilhosas, parece que são tão atuais, né? Eu não sei, eu tenho como que Deus está ministrando no seu coração, mas para mim essa oração ela é bem atual, queridos, né? Como às vezes eu até evito de comentar porque é como se fosse Deus colocando as palavras, né, na nossa oração. Salmo 87. Ele edificou sua cidade sobre um monte santo. O Senhor ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Entre os que me reconhecem, incluirei Raabe e Babilônia, além da Filístia, de Tiro, e também da Etiópia, como se estivessem nascido em Sião. Olha que interessante isso, queridos, né? Vou ler novamente. O Senhor ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jericó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Entre os que me reconhecem, incluirei a Raabe, né? Não sei se é a terra, isso aqui, ou a Raabe, a prostituta, ex-prostituta, né? A Babilônia, além da Filístia, que conhece a Deus, Tiro, e também da Etiópia, né? Ontem nós falamos sobre o eunuco, né? Alto oficial de Candace, né? A rainha dos etíopes, da Etiópia. Como se tivessem nascido em Sião, como se fossem filhos daquele lugar, né? De fato, acerca de Sião se dirá: todos estes nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. Olha que interessante, falando dos estrangeiros, mas é interessante que a Babilônia, né, se fez, não posso dizer que inimiga de Israel, né, mas foi o primeiro império mundial. Agora sim, os filisteus, sim, eram conhecidos inimigos de Israel, né? Tiro, vez ou outra, né? Etiópia não era também sempre um conhecido inimigo de Israel. Aliás, foi bastante evangelizada a Etiópia, né? Essa rainha, né? Que mandou seu servo lá, queridos, né? Que teve esse batismo ali. Imagina o conhecimento que ele levou para ela e para todos os etíopes, né? Imagina ela como rainha convertida a Cristo, queridos, né? Temente a Deus. Imagina que ele ia adorar em Jerusalém. Lembra na passagem que nós lemos, acho que foi em Atos capítulo 8, né? 7 ou 8, não lembro agora. E você vê que os etíopes, tem muitos etíopes, queridos, cristãos, né? A história conta, né, de muitos cristãos. O Senhor escreverá no registro dos povos. Este nasceu ali, em Sião, né? Com danças e cânticos dirão: em Sião estão as nossas origens. Que lindo isso, queridos, que lindo isso. Os filisteus, Tiro também, Etiópia. Muito interessante, eu não tinha parado para prestar atenção nisso aqui. Os estrangeiros, né, unidos, né? Estão as nossas, né? Dirão no futuro, em Cristo. Salmo 88. Ó Senhor Deus que me salva, a ti clamo dia e noite. Que a minha oração chegue diante de ti. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova. Sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos, sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados de tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim. Com todas as tuas ondas me afligiste. Afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. Minhas vistas já estão fracas de tristeza. A ti, Senhor, clamo cada dia. A ti ergo as minhas mãos. Acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam?
Será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? Está falando, Senhor, não deixa eu perecer, porque eu quero te louvar, eu quero te adorar. Acaso são conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas e os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à tua presença. Por que, Senhor, me rejeitas e esconde de mim o teu rosto? Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Os teus terrores levaram-me, ao desespero. Sobre mim se abateu a tua ira. Os pavores que me causas me destruíram. Cerco-me o dia todo como uma inundação, envolve-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos, os meus companheiros. As trevas são a minha única companhia. Companhia. Cantarei para sempre, Salmo 89. Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem no céu poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais que todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar, quando se agigantam, pensamento, né? Quando se agigantam as suas ondas, tu as acalma. Esmagaste e mataste o monstro dos mares, com teu braço forte dispersaste os teus inimigos. Os céus são teus, e também tua é a terra. Fundaste o mundo e tudo que nele existe. Tu criaste o norte e o sul, o Tabor e o Hermon. Cantam de alegria pelo teu nome. O teu braço é poderoso, a tua mão é forte. Exaltada é tua mão direita. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Como é feliz o povo que aprendeu a clamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Sem cessar exultam no teu nome e alegram-se na tua retidão. Pois tu és a nossa glória e a nossa força, e pelo teu favor exalta a nossa força. Sim, Senhor, tu és nosso escudo. Ó Santo de Israel, tu és o nosso Rei. Numa visão falaste um dia, aos teus fiéis disseste, entre aspas, cobri de forças um guerreiro, exaltei um homem escolhido entre o povo. Encontrei meu servo, Davi, ungi-o com meu óleo sagrado. A minha mão o susterá e meu braço fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar, a sua mão direita até os rios. Ele me dirá, tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Profundo esse salmo, queridos. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Firmarei a sua linhagem para sempre. O seu trono durará enquanto existirem céus. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer os meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e sua iniquidade com açoites.
mas não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade. Queridos, olha que lindo isso aqui, queridos. Ele está falando sobre Davi, né? Firmarei a sua linhagem para sempre, o seu trono, enquanto os céus existirem, enquanto durarem, né? Os céus. Ou seja, Deus ali fez uma aliança, né? Com Davi eterna. Por isso que Jesus é chamado também filho de Davi. Jesus ele se levanta nessa promessa como rei eterno, queridos. Uau! E ele diz mais, ó, se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem a minha ordenança, imagina que Salomão é o filho de Davi. Salomão ele reinou com muito temor, queridos, muita sabedoria. Mas no final da vida dele, ele quebrou a aliança com Deus. Ele começou a pecar e instituiu cultos a outros deuses. E o que Deus fez? Deus não rejeitou completamente. Então Deus dividiu Israel. É por isso que vem a divisão de Israel, porque Deus tinha essa promessa feita a Davi. E Deus não podia voltar atrás e quebrar, porque ele disse, ó, se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade, ou seja, eu não vou mudar a promessa que eu fiz ao meu servo Davi. Por quê? Porque Davi foi fiel a mim, porque Davi fez o que me agradava. Queridos, é tão maravilhoso isso, queridos, porque Davi era um homem comum. Mas a única coisa que ele tinha era realmente um amor, queridos, muito especial para com Deus. Deus ele não escondeu os pecados de Davi. Pelo menos a Bíblia relata dois, né? Aquele gravíssimo com a Batseba, né? Que gerou consequências terríveis, né? E também aquele censo que diz que também gerou uma consequência ali extraordinária, né? Extraordinária, ou seja, não era comum, né? E Deus fez questão de detalhar esses pecados de Davi, mostrando, queridos, que não é uma perfeição segundo o critério humano que Deus está procurando, queridos. Deus está procurando pessoas que, mesmo falhas, mesmo com dificuldades e limitações, tenham no coração: Deus, tu és o meu Deus, Jesus, tu és o meu Salvador, e nada mais importa. Como o Pedro, né, o discípulo de Jesus, depois o apóstolo Pedro disse assim, ó: Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? É só isso que Deus está procurando, pessoas que realmente queiram ficar do lado dele, que vão cair, que vão levantar, que vão errar, que vão procurar acertar, que vão procurar aprender a servir a Deus com todo o coração, alma e entendimento. Isso é um verdadeiro amor que Deus procura em nós. Amém, queridos? Então Deus fez uma promessa tão grande para ele que dura a eternidade, queridos. Olha como Deus, é como se Deus, né, eu vou falar algo aqui que parece até uma blasfêmia. É como se Deus fosse carente de nós, queridos, é porque ele tem um amor conosco muito grande. E ele quisesse estar conosco, só que ele não vai cometer injustiça para estar conosco. Amém, queridos? Então ele vai fazer o que? Tudo que for possível para que nós possamos caminhar com ele, andar com ele, reconhecê-lo como nosso Pai Celeste, queridos, como nosso Deus, como nosso Senhor. Ele vai fazer, já fez e ainda está fazendo. É lindo isso. Imagina que ele entregou seu próprio filho para pagar pelo pecado da humanidade inteira, queridos, de uma vez por todas. Isso é impagável, impagável, incomparável, queridos. Aí Deus dividiu Israel e deixou duas tribos com a descendência de Davi, que era a tribo de Judá, né? E depois deixou as outras 10 tribos, queridos, né? Que ficou como Israel, que se afastaram de Deus terrivelmente, né? Mas não afastarei dele meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Ou seja, eu não vou voltar atrás, Davi. Essa promessa está sobre a tua casa. E os filhos de Davi mesmo, né? Muitos reis se afastaram. Alguns permaneceram, mas muitos se afastaram. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi. Imagina que o cego Bartimeu lá, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um cego conseguia enxergar o que os fariseus, os estudiosos não conseguiam enxergar. Que Jesus era filho de Davi. A promessa, o Messias, né? A promessa de Deus para Israel. Um cego, queridos, um cego inculto, não sei se ele era culto ou não, não diz a palavra, mas seja uma pessoa que não via fisicamente, conseguia enxergar em Jesus a promessa de Deus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto todos aqueles que tinham a vista boa, que se consideravam muito inteligentes, né? Eles não reconheceram, mesmo com as evidências, né?
escancarada diante dos olhos deles, né? Que a sua linhagem permanecerá para sempre, versículo 36, e o seu trono durará como o sol. E será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Mas tu o rejeitaste, recusaste-o e te enfureceste com o teu ungido. Revogaste a aliança com teu servo e desonraste a sua coroa, lançando-o ao chão. Derrubaste todos os seus muros, reduziste a ruína as suas fortalezas, a ruína as suas fortalezas, né? Todos que passam o saqueiam, tornou-se motivo de zombaria para os seus vizinhos. Tu exaltas a mão direita dos seus adversários e encheste de alegria todos os seus inimigos. Tiraste o fio da sua espada e não o apoiaste na batalha. Deste fim ao seu esplendor e atiraste ao chão o seu trono. É interessante isso aqui, queridos, né? Porque os judeus eles têm esse pensamento, porque foi feita uma promessa que não é quebrada. E Deus não quebrou, continuou. Como eles rejeitaram, né, Davi, a unção, essa bênção que Deus deu, eles estão agora passando uma outra situação e eles estão achando que Deus quebrou essa aliança. Deus não quebrou essa aliança, Deus não mente. Amém, queridos? Deus continua. Hoje a promessa está em Cristo, queridos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Deus não tem dois povos, tá? Ele não tem duas nações, né, ou dois povos que são a menina dos seus olhos. Hoje, queridos, a igreja que faz parte da bênção de Deus, todas as promessas de Deus é para a igreja, seja ela de origem judia ou não. Não importa, queridos. Os judeus têm a promessa dos judeus, têm as promessas deles. Tem sim, se converter, eles vão fazer parte da promessa de Deus. O remanescente. Tem uma palavra em João que diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, vós verdadeiramente sereis meus discípulos, e então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus por isso, queridos. Ou seja, os judeus que haviam crido, a bênção é para quem crê em Jesus. E quem crê em Jesus, independente da sua nacionalidade, passa a ser igreja, passa a ser filho de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Lindo esse salmo, queridos, né? E aqui, eles se sentem desprezados, né? Encurtaste os dias da sua juventude, com um manto de vergonha o cobriste. Até quando, Senhor? Como se Deus tivesse falhado. E esse sentimento está no coração de muitos judeus, porque Deus, ele nos prometeu, mas ele voltou atrás, ele não voltou atrás. Vocês rejeitaram a bênção dele, que ele enviou para vocês. Jesus, ele veio primeiro para os judeus. Eu vim para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. A prioridade foi em Israel, queridos. Depois que Jesus foi levado aos céus, começou o ministério agora para os gentios, os não judeus. Mas foi bem ministrado, todo Israel sabia. No tempo de Jesus, todo mundo ficou sabendo de Jesus ressuscitar Lázaro, já 4 dias morto, queridos. Né? Esse milagre foi um dos principais, porque ele fez a multiplicação uma vez, todo mundo ficou sabendo, muitos participaram, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, já é uma multidão muito grande, então os judeus ficaram sabendo, praticamente todos ficaram sabendo. Mas daí, será que é verdade? Ele fez novamente, quando ele multiplicou, para 4.000 homens agora, fora mulheres e crianças. Ele fez de novo, queridos. Ele começou a curar paralítico. Eles interrogaram aquele cego de nascença, levaram lá, queridos, para a sinagoga, interrogaram seu pai e sua mãe e viram que não tinham como eles dizer que Jesus era um enganador. Eles simplesmente expulsaram eles lá de lá. Não queremos o teu testemunho verdadeiro. Eu quero que você confirme o que nós queremos que você confirme. Ou seja, eles rejeitaram. Aí Jesus ressuscita, por exemplo, ele ressuscita, o que eles inventaram? Que os discípulos de Jesus roubaram o corpo do mestre deles para dizer que ele ressuscitou. Amém, queridos? É assim que eles fazem. E até hoje os judeus, eles creem dessa maneira. Sendo que os seus próprios profetas, Isaías, falam muito, queridos, sobre o Messias. Cumprimento da profecia, queridos, né? Desde Gênesis fala sobre o Messias, queridos, né? Mas Isaías fala muito claro a maneira que Jesus ele foi tratado quando ele veio para os seus, né? É forte isso, meus amados, é muito forte. Daí agora tem esse sentimento do quê? De abandono,
E é assim muitas vezes na igreja, queridos, né? Muitas pessoas, Senhor, que o Senhor me ama, tal, mas às vezes decidiram não obedecer, endurecer o coração, como os judeus fizeram. Deus deu uma direção, não, mas eu não acho que é assim. Mas a evidência está ali, a palavra está ali. Não, mas é que eu vi um estudo, porque é isso, porque é aquilo, é desse jeito que eu quero. Aí o que acontece? Em vez de caminhar com Deus, faz, vai distanciando, vai distanciando. Quando vê, está distante. Deus me abandonou. Mas eu fiz tudo para ficar com Deus. Tudo que eu podia, que alguém podia fazer para servir a Deus, eu fiz e não deu certo. Quantas pessoas estão frustradas hoje, queridos? Elas acreditam. O pior é que não é que elas estão mentindo, elas não estão mentindo, mas é o sentimento dela. Elas acreditam verdadeiramente que elas serviram a Deus de todo o coração e Deus não ouviu a sua oração. E Deus entregou elas para perecer. Elas não sabem que elas nem fazem ideia, né? Não tem esse entendimento que no decorrer da caminhada, o que elas fizeram? Elas desviaram um pouquinho. Só que daí vai caminhando, tá distante. O caminho de Jesus é reto, mas aquele ali vai. E não, quando vai ver, tá longe de Deus. É esse sentimento que os judeus estavam falando aqui agora. E é o sentimento que muitas pessoas já tiveram nas igrejas, ou até estão nesse momento, estão se sentindo frustradas para com Deus, como se Deus os abandonasse. Deus, ele disse, eu não vou mentir para Davi. Eu não minto. Querido, se Deus mentisse uma vez, se Deus mentisse, tudo caia por terra. Se Deus cometesse uma injustiça, a mentira, uma injustiça, aqui humanamente falando, considerada pequena, mas ela não é pequena, tá? Mentira é mentira. A mentira, na verdade, tem paternidade, né? Tem patente, né? O pai da mentira é Satanás. Amém, queridos? Então, ou seja, se Deus mentisse, as estrelas caem, teria tudo errado, o mundo entraria em colapso. Porque Deus sustenta tudo pela sua justiça, pelo seu poder. E o poder dele é firmado em justiça. É forte isso, queridos. Vamos concluindo aqui, queridos. Até quando, Senhor, versículo 46, para sempre te esconderás? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te de como é passageira a minha vida. Terás criado em vão todos os homens? Olha como as pessoas tendem a... Eu sou todo mundo, né? Que homem pode viver e não ver a morte? Ou livrar-se do poder da sepultura? Ó Senhor, onde está o teu antigo amor? O novo amor dele mudou agora, né, pelo jeito. Que com fidelidade juraste a Davi? Lembra-te, Senhor, das afrontas que o teu servo tem sofrido, das zombarias que no íntimo tenho que suportar de todos os povos, da zombaria dos teus inimigos, Senhor, com que afrontam a cada passo o teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Muito interessante esse salmo, queridos, né? Eu gostaria que vocês meditassem nesse salmo, porque esse sentimento de frustração, queridos, é muito comum. Às vezes não é geral, né? Mas às vezes é em uma área. Puxa, eu confiei em Deus, eu fiz tudo que Deus falou para mim fazer. Será que fez tudo mesmo? Será que não fez do teu jeito? Lembra do Saul? Saul, Deus dava uma direção, ele fazia do jeito dele e ele achava que estava certo. Não era assim? E isso foi justamente a diferença entre Saul e Davi. Porque Deus foi lá, dava uma direção a Saul e ele fazia do jeito dele. Aí o profeta ia lá corrigir, você tá errado, não foi isso que Deus pediu. Não, foi isso que Deus pediu sim, desse jeito, tá certinho. Não tá, o que que essas ovelhas aqui? Não é o povo, ele tinha uma desculpa, o povo escolheu. E o que que esses jovens? Não, é porque nós temos para ter escravo. Mas Deus pediu para vocês fazerem escravos? E essas moças aqui, quem que são essas meninas aqui? Não são donzelas, porque tem muitos filhos de Israel que não estão casados ainda, são puras. Estão entendendo? E o rei, por que o rei Agag está aqui? Não, ele está aqui porque ele é nosso troféu de guerra. Quando nós ganhamos, vencemos ele, nós temos um troféu de guerra. É forte isso, queridos. E o profeta falou, você pecou. E ele batia o pé e falava, não, eu não pequei. Eu fiz a vontade do Senhor, eu cumpri o que Deus pediu. Só alguma coisa que eu fiz do meu jeito. E Deus falou o que para ele? Saul, você foi rejeitado. Eu rejeito, Saul, eu não quero mais você porque você é carnal. Amém, queridos? Muitas vezes nós temos situações semelhantes. Em Jesus Cristo, Deus não rejeita ninguém, queridos, tá? Mas nós podemos nos afastar de Deus dessa maneira. Olha, isso aqui eu não concordo, é do meu jeito, eu vou fazer desse jeito. Você sabe que a palavra diz uma coisa, mas você faz de outra maneira. E o que você vai fazer? Você vai condenar essa área na sua vida. Na sua vida, você vai tirar Deus dessa área da sua vida e você vai tomar o controle, as rédeas da situação. E você não tem como vencer, queridos. Só em Jesus Cristo está a nossa vitória. Amém, meus amados? Tome posse dessa palavra, queridos, em nome de Jesus. Que Deus me ministrar no coração de vocês de maneira poderosa, em nome de Jesus Cristo. E assim, então, queridos, concluímos, tá? O programa de hoje,
Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Faz assim com as suas mãos, queridos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês. Que o entendimento da palavra, da oração que nós lemos e dessa palavra que foi ministrada também seja e esteja na vida de cada um de vocês e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém. Glória a Deus. Fiquem com Deus, queridos. Deus abençoe vocês e até amanhã com mais um programa Alicerçados no Amor de Deus.